Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos, estamos em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Eu sou o pastor Alexandre, eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Falamos um pouco ontem sobre Amós, eu quero falar um pouquinho mais aqui no contexto do profeta Amós, quando ele dá uma direção, quando Deus dá uma direção por meio do profeta Amós ao povo. Em Amós capítulo 5, ele diz, no verso 4, assim diz o Senhor à nação de Israel, buscai-me e vivei. Verso 6, buscai ao Senhor e vivei. Verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, então o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Verso 15, aborreçam o mal, odeiem o mal e amem o bem. Estabelecei a justiça na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do restante de José. Queridos, que palavra linda, que palavra tremenda. Essa palavra, o Senhor, ele vem dizendo, olha, buscai-me e vivei. A vida de Deus, ela flui em você quando você começa verdadeiramente a buscá-lo. A vida de Deus flui em você quando você começa verdadeiramente a se entregar, a entregar o seu coração a Ele. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. E Ele diz assim, buscai o bem e não o mal. Talvez você tenha sido vítima de alguma circunstância que você se sinta de alguma forma ferido, machucado, injustiçado, não sei. Mas o Senhor, Ele fala, olha, buscai o bem e não o mal. A palavra também fala no livro de Provérbios, para que não, aquele que paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. Então buscai o bem, mesmo que este mundo, mesmo que o nosso sistema, ele conspira contra as coisas do Espírito, ele conspira contra o bem, nós vamos vendo impunidade, nós vamos vendo corrupção, nós vamos vendo tantas outras coisas acontecendo, mas o Senhor, ele dá uma palavra para mim e para você nesse dia, buscai o bem e não o mal. Amém, queridos? E ele diz assim, olha, odeiem o mal. Em Hebreus capítulo de número 1, verso de número 9, ele também fala algo muito interessante. Em Hebreus 1 e 9, ele falando nesse mesmo sentido, vê que o Senhor, ele vai confirmando a sua palavra. Ele diz assim, ame a justiça e odeie o mal ou a iniquidade, porque por isso o teu Deus te unge ou te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Ame a justiça, e ele continua, estabeleça a justiça em Amós 5,15, estabeleça a justiça na porta. Comece com justiça, a porta fala de acesso. A justiça de Deus, ela precisa ser, os atos de justiça precisam ser a porta, precisam ser o acesso, são o nosso acesso ao Senhor. Olha que coisa linda, em Provérbios capítulo 4, verso de número 11, olha o que o Senhor diz em Provérbios 4:11 sobre esse assunto também. Olha que coisa linda. Ele fala assim, no caminho da sabedoria te ensino e pelas veredas da justiça te faço andar. Olha que coisa linda, quando andares não se embaraçarão os teus passos, quando correres não tropeçarás. Você quer não tropeçar, então ande pelo caminho da justiça de Deus. A palavra justiça em hebraico é tzedek ou tzedaká, que significa estar na posição certa, a posição de obediência, a posição de crescimento, de submissão, a posição de aprendizagem, de humildade, é a posição que Deus te coloca de autoridade. Essa é a posição que você deve ser estabelecido por meio das suas escolhas. E ele fala, olha, quando andares, não se embaraçarão os teus passos, né? Ou seja, a sua caminhada você não vai ficar se embolando no meio do caminho. Às vezes existem coisas que nos embaraçam no meio do caminho. O Senhor fala assim, olha, siga a sabedoria, ande no caminho da sabedoria, que eu te ensine pelas veredas da justiça que eu te faço andar, diz o Senhor. É o Senhor que me faz andar, é o Senhor que te faz andar no caminho da sabedoria, no caminho da justiça. Amém, queridos? Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Olha o que o Senhor fala lá em Amós 5 mesmo, né? Verso 4, buscai-me e vivei, porque o caminho da justiça, ele traz a vida de Deus
dentro de você, o caminho da justiça. Queridos, eu diria o seguinte, que o caminho da justiça é algo que, a justiça, estar na posição certa, é um caminho meio que nos traz um sentido de horizontalidade. Como isso, pastor? Como essa horizontalidade? Se eu ler com você Isaías 40, verso 3, ele diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho justo para o Senhor. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. No deserto, faça um caminho justo, um caminho, ou seja, mesmo no tempo de dificuldade, estabeleça-se na posição correta. E aí ele continua dizendo: porque todo vale será exaltado. Olha só. Todo monte será abatido, aplanado. O que é tortuoso será endireitado. O que é escabroso será aplanado. Olha só, movimento horizontal. O vale sendo exaltado, o monte sendo abatido. O que é tortuoso e o que é escabroso sendo aplanado e endireitado. Esse é o caminho da justiça. É o caminho, queridos, da justiça, de nós conseguirmos vivenciar e experimentar todas as coisas que a justiça de Deus, que a palavra de Deus, que a promessa de Deus, que a vontade de Deus estabeleceu para mim e para você. E aí ele vai aplanando, ele vai derrubando os outeiros, ele vai elevando os vales, e ele faz um movimento de horizontalidade, e ele vai fazendo com que a justiça seja estabelecida. Por exemplo, quando você atende ao pobre, quando você atende ao necessitado, você está elevando o vale. Então, o que é vale para ele, você está exaltando o vale, você está levantando o vale dele de maneira que fique menos profundo e fique mais próximo à planície, ao lugar da justiça, o lugar onde todos são estabelecidos pela vontade de Deus, o lugar onde todos recebem de Deus na mesma medida, na medida da sua fé, um lugar onde todos conseguem alcançar as bênçãos do Senhor, e a graça do Senhor, na realidade, são as nossas escolhas e posturas que nos fazem viver estas bênçãos, porque a palavra fala em Efésios 3, que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Você não precisa correr atrás de nada disso. Você precisa se posicionar com atos de justiça. Em Apocalipse capítulo 19, verso de número 8, olha o que o Senhor ele fala: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Olha que coisa tremenda, queridos. Atos de justiça são esses atos que vão te estabelecer na dimensão que Deus vai te derramar um óleo de alegria, Então ame a justiça e odeie a iniquidade, a maldade. Ame o bem, ele fala: buscai o bem e não o mal. Buscai-me e vivei, diz o Senhor, diz a palavra dele. É tremenda essa palavra, queridos. Nós vamos vendo em 1 Samuel capítulo 2, verso de número 7, nós vamos ver também 1 Samuel 2,7, olha só o que ele fala. Olha só, 1 Samuel capítulo 2, capítulo 22, perdão. 1 Samuel capítulo 22, vamos lá, vamos ver se é isso aqui. Isso, vamos ver aqui, 1 Samuel capítulo 12, eu acho, capítulo 12, verso 7. 1 Samuel capítulo 12, verso 7. Olha que coisa linda que ele diz: agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei. Isso o profeta Samuel falando ao povo. Eu pleitearei. Verso 6 ainda: o Senhor é o que escolheu Moisés e Arão, tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, no tocante a todos os seus atos de justiça que fez a vós e a vossos pais. Olha só que coisa tremenda. Atos de justiça. Então, o Senhor ele vai mudando as tuas vestes por meio dos atos de justiça que você pratica. Amém, queridos? Ele vai mudando as suas vestes. Nós formos no Salmo de número 40. Oh, que coisa linda, queridos. Eu já vou concluir, mas eu preciso compartilhar com você. Essa é a palavra de Deus, Salmo de número 40. Ele diz: ao esperar com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41, melhor dizendo: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livra no dia do mal, o Senhor livra e conserva em vida. Olha só, os atos de justiça nos conservam em vida.
Olha só, será abençoado na terra, tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos, o Senhor te sustentará no leito da enfermidade e restaurará, curará a sua doença. Atos de justiça, eles aplanam, é um movimento que nos faz estar num lugar em Deus, onde somos alcançados pelas promessas do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Amém, queridos? Buscai o bem e não o mal, buscai-me e viveis, diz o Senhor. Essa é a palavra de vida hoje para o teu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que a graça do Senhor seja sobre você, né? E que nós possamos entender que os atos de justiça, como diz em Gênesis 15, verso número 6, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Você só consegue viver conforme os atos de justiça se for pela fé. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque Ele é galardoador, o recompensador de todos aqueles que assim o buscam. Que Deus te abençoe, palavra de vida para o teu coração, beijo no seu coração, shalom, até amanhã, tchau, tchau.